Olá a todos, este é o Dobra 9, podcast onde nós estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada, o episódio Context is for the Kings. Mais uma vez, muito obrigado a todos que vocês estão nos ouvindo, que têm mandado mensagens e comentários a respeito, muito obrigado. E começamos, como já temos feito, com a frase do episódio. E a frase foi dita pelo capitão Gabriel Lorca e tem a ver com o título, que é: a lei universal é para lacaios, o contexto é para reis. Vamos à resenha. Bem, o episódio começa o seguinte: a guerra está comendo solta entre Klingons e Federação, passaram-se 6 meses. Michael Burnham está numa nave auxiliar de transporte de prisioneiros, sendo levado junto com outros 3 condenados para uma colônia de mineração em Telon. O veículo atravessa uma tempestade espacial e aí começa a agarrar no casco algumas criaturas espaciais que começam a consumir a eletricidade da nave. Essas criaturas são conhecidas como a espécie GS-54. Bem, a piloto da nave sabe que vai ter que limpar o casco, mas o cabo que segura ela a nave, ou como chama o tether, se rompe e ela se perde no espaço. Os prisioneiros ficam desesperados, vão todo mundo morrer porque eles estão algemados, não pode fazer nada, menos a Michael, que está resignada com o seu destino, mas aí a nave é pega por um raio trator e quem a salva é a NCC-1031 USS Discovery. A nave é levada ao hangar e os prisioneiros são recepcionados, diga-se passagem, muito mal pela comandante Landry, que é oficial-chefe de segurança. Fala algumas coisas lá meio pesadas, né, relacionadas a eles, e no caminho para o refeitório. E ao chegar no refeitório, a Michael encontra a tenente Kayla Detman, que tinha servido com ela na Shenzhou. Note-se que ela tem um olho artificial por causa de um ferimento de batalha que ela sofreu, e a tenente olha para ela de uma forma ainda incomodada, meio que surpresa, mas ainda incomodada por revê-la ali. Ninguém quer ver a Michael, né? Afinal de contas ela é a primeira amotinada e para todos aquela que causou o início da guerra. Então lá no refeitório, e aí aquele clima, uma das prisioneiras tinha falado lá na nave auxiliar que mais de 8.000 pessoas morreram naquele ataque inicial, e a Michael resignadamente calma falou 8.186. No refeitório a prisioneira fala: vamos fazer 8.187. 2 dos 3 prisioneiros atacam o Michael, o que me surpreendeu, porque eu achei que o ator maior, o careca de bigode, ele ia atacar, e ele pegou e deu um passo para trás e não fez nada. Partiram para cima. A gente nota que os oficiais de segurança chegaram a pegar o rifle phaser para fazer alguma manifestação, e a oficial de segurança, o comandante Landry, sinalizou com a mão para eles não fazerem nada. O pau come solto e a Michael se defende com golpes de Sus-Maná, que é uma arte marcial vulcana. Inclusive usou bandeja de metal como arma. A Landry no final interfere, pega os prisioneiros e coloca eles na detenção e conduz a Michael para o capitão. E aí nós vamos ver finalmente o capitão Gabriel Lorca. No caminho, Michael vê o Saru. Saru agora é o primeiro oficial do USS Discovery, promovido a tenente comandante. Chega no gabinete dele, você vê que o gabinete está meio escuro e o capitão se justifica. Seus olhos foram feridos em batalha e agora ele tem uma certa fotossensibilidade, uma certa fotofobia. Ele comunica a Michael que ele vai colocar lá para trabalhar para ajudar no projeto, e aí ele diz que não aceita o não como resposta. Curiosidade, tem uma tigela com biscoitos da sorte chineses na mesa do capitão, que aliás ele não se senta, ele está em pé o tempo todo, e um pingo. Sim, aquela bolinha de pelos que a gente vê na série clássica, que é citada em algumas outras séries, que tem pavor Klingons, e ele tem um pingo ali na mesa dele. Daí a Landry conduz ela para o alojamento, ela se deita numa das 2 camas, acaba tendo que trocar a cama quando ela conhece a sua colega de quarto, a cadete Silva Tilly, engenheira teórica, aluna do 4º ano da Academia da Frota Estelar, ansiosa, simpática e tagarela. A Mary Wiseman está fazendo ali o alívio cômico da nave. A Tilly fica toda feliz que ela tem uma colega de quarto agora, né? Por causa das restrições dela de ronco e alergia, ela não tinha. Mas também é apreensiva por quem é a amiga de quarto dela, que é a única amotinada da história da Frota Estelar até então. A nave entra em alerta escuro, Black Alert. Aí você vê umas gotas de água flutuando no ar. Michael fica confuso. A Tilly tá encolhida na cama, deitada, e diz: Tilly, que diabo tá acontecendo nessa nave? Mistério. Isso a gente vai descobrir depois. De manhã, ela sai do alojamento e o Saru a encontra, e a escolta tem a engenharia. Primeira conversa deles após o motim, a Michael mostra arrependimento. Saru mostra uma certa empatia por ela, mas fala que ela é perigosa e que vai defender o seu capitão melhor do que ela defendeu a dela.
Vamos para engenharia. Na engenharia, Michael procura pelo tenente Paul Stamets. Ele está no laboratório, cuja entrada é liberada apenas por impressão de hálito. Há um probleminha devido a onde ela vai trabalhar, questão das estações. A Tilly fica preocupada sobre o que vão pensar nela. Você viu o episódio e entende isso. E o Stamets aparece, irritado e contrariado por ter que trabalhar com aquela amotinada. Mais um que joga a culpa da guerra na Michael. Ela pede que ela analise e concilie 2 códigos de programação sem muita explicação. Ela passa o tempo trabalhando, examinando o código. Enquanto isso, o Stamets conversa com seu colega Stroll, que está a bordo de uma outra nave gêmea da Discovery, a USS Glenn, fazendo experiências semelhantes e obtendo melhores resultados do que ele. Michael chega e a comunicação é cortada. E a Michael depois conversa com o Stamets, que dá algumas pistas ainda, meio contrariado, e ela finalmente consegue entrar no laboratório, graças à baba da cadete Tilly no travesseiro. E aí ela encontra dentro daquele local do laboratório um verdadeiro ecossistema, cheio de esporos e cheio de fungos. Muito estranho. Pouco depois a gente sabe que a Glenn sofreu um acidente e toda a tripulação morreu. A nave está à deriva e em espaço Klingon. A missão da Discovery, então, vamos resgatar o equipamento relacionado ao projeto, e aí, como não dá para ir lá com transporte, vamos de nave auxiliar, e quem vai? Tenente Stamets, a oficial comandante Landry, a Michael Burnham, escalada à revelia, a cadete Tilly, o piloto, cujo nome não sabemos, e um oficial de segurança, Kolsky, o camisa vermelha da vez. Lá dentro da Glenn, encontrou uma carnificina. Existem marcas e espirais externas na nave, tem a ver com o experimento do Stamets e do Stroll, alguma coisa aconteceu. Os corpos dos tripulantes que foram encontrados estão torcidos, como numa hélice, e ao mesmo tempo o grupo de abordagem encontra alguns corpos de alguns Klingons, que não estão torcidos. Ou seja, alguém os matou. E quem os matou tem garras que rasgam paredes, vê umas marcas nas paredes. E eles encontram um Klingon vivo que é morto por uma criatura grande e desconhecida que está solta. E o camisa vermelha lá, que não é vermelho aqui, o que acontece? Morre. Em fuga, o grupo corre para a engenharia. Vão resgatar o material da pesquisa e são perseguidos pela criatura. A Michael fica para distrair essa criatura enquanto eles seguem para a nave auxiliar. Deu certo o plano. A Michael corre pelos tubos Jeffries com a criatura no seu encalço, enquanto ela vai citando Alice no País das Maravilhas, a gente vai entender depois porquê, e se coordena com o resto da equipe para conseguir fugir. Então a nave se posiciona, abre a escotilha de cima e ela pula exatamente por uma escotilha direto para dentro da nave auxiliar. Deu certo, o grupo retorna e o Lorca, o capitão, manda destruir a USS Glenn. E aí depois disso o capitão oferece a Michael a chance de ser uma parte da tripulação da Discovery de forma permanente. Ela hesita, diz que a pesquisa, pelo que ela percebe, é uma arma biológica de destruição em massa, tô fora disso, e ele pede ao transporte para levá-la até a engenharia e começa a explicar tudo. Na verdade, ele não está desenvolvendo uma arma biológica, mas um motor que usa tecnologia biológica, um motor de esporos, baseado numa espécie de esporos que ele existe no espaço normal, mas estão todos interligados através do que ele chama de uma rede micelial pelo subespaço. Então essa malha que interliga pelo subespaço permite que eles possam viajar pelo universo de uma velocidade simplesmente absurda. A princípio, o motor pode permitir essas viagens quase instantâneas, o que seria uma vantagem para vencer a guerra e no futuro para a exploração espacial. O Lorca coloca ela no cubo de reação, faz uma demonstração e ele propõe a ela se ela quer ficar, ela decide ficar. E aí, como a Michael fica definitivamente, ela traz a bagagem, conversa com a Tilly, mostra um livro, a Tilly se espanta ao ver um livro, imagina que no universo de Star Trek, livros em papel são coisas raras, e ela conversa um pouco sobre o passado dela, só que tem a cena final, onde a comandante Landry, a mando do capitão, trouxe aquela criatura a bordo da Discovery. A criatura está presa numa sala que o Lorca mantém num dos decks inferiores da nave, onde ele tem uma coleção de criaturas, fósseis e artefatos. E aí encerra o episódio. Vamos aos comentários. Primeira coisa que é interessante ressaltar é que não vimos muito do que o capitão é capaz nesse episódio, mas ele é um capitão completamente diferente de todos que a gente já viu em Jornada. Vamos lá, sendo bem diretos. O Kirk é o xerife. Jean-Luc Picard, da Nova Geração, o diplomata. Benjamin Sisko, da Deep Space Nine, ele é o prefeito. Catherine Janeway, da Voyager, é um misto de cientista, chefe e mãe. Jonathan Archer, de Enterprise, é o explorador. O Lorca é o guerreiro. Ele é cínico, ele é prático, ele é misterioso e recluso. Nesse episódio, por exemplo, você não vê ele na ponte, e aliás, até onde eu vi a série, eu nunca vi ele sentar na cadeira de capitão. Parece que ele só tem um relacionamento mais profundo, um pouco mais, com a comandante Landry, que de todas é a personagem menos desenvolvida e menos explorada do episódio. Aliás, Gabriel Lorca. Será que o Lorca é homenagem a Federico Garcia Lorca? Não sei. Para quem não sabe, era um espanhol, escritor, dramaturgo, uma das primeiras vítimas da Guerra Civil Espanhola, que ocorreu entre 1934 e 1937, se não me engano. Eu acho que tudo já estava na cabeça do Lorca, tá? Já estava tudo pressuposto, tudo planejado.
resgate da nave de prisioneiros, briga no refeitório, tudo para preparar para Michael ficar. Isso tudo estava premeditado por ele. O Stamets é o cientista que está ressentido e ainda assim com certa ironia. O personagem dele é muito irônico e usa muitas ironias como uma forma deles manifestar a sua opinião. E segundo o Stamets, o Lorca é um belicista, ou no termo original, um warmonger. Ele capturou a pesquisa dele para fins bélicos e o Stamets odeia isso. A Tilly é o alívio cômico, né? Nesse ambiente pesado da Discovery, ela acaba sendo um sopro de ar fresco. Ela é engraçada, ela é divertida. Eu gostei muito dos dois, mas ainda foram um pouco explorados, a gente vai ver um pouco deles melhor nos outros episódios. Sobre aquele animal, essa criatura, lá no Trek Brasilis, numa conversa, Vitor cravou que aquilo aí seria um tardígrado, só que gigante. E aí você quer saber o que é um tardígrado? Vai pra Wikipédia ou vai no Google e pesquisa. Não vou explicar não. Uma outra coisa que nós não sabemos, como é que a comandante Landry trouxe aquela criatura a bordo da Discovery. E isso é uma coisa que nós não sabemos. O motor de esporos é uma coisa realmente muito estranha. Tá? Ficou esquisito. Mas usar biologia para melhorar a propulsão não é nenhuma novidade em Jornada. Tem um episódio na Voyager chamado Equinox, acho que é da 6ª temporada, que eles usam uma coisa mais ou menos parecida. Além disso, vários outros métodos de propulsão já foram tentados. Nos filmes da clássica, o conceito da transdobra, da USS Excelsior, terceiro filme. Na nova geração, tem as ondas Soliton. Na Voyager, o tal do Slipstream Drive. E por aí vai. Agora, como funciona, não tenta entender. A Michael está presa à prisão perpétua. Mas isso significa trabalhos forçados? Porque ela estava indo lá para uma colônia de mineração e ela não estava indo lá para fazer turismo. Uma coisa curiosa, a Discovery é uma nave tão poderosa, tão overpower, que tem uma Cylone como chefe de segurança, né? Caso alguém não tenha percebido, a atriz que faz a comandante Landry, a atriz Rekha Sharma, ela trabalhou em Battlestar Galactica, no remake de 2003. Lá, ela era uma das secretárias da presidente Rosalind, que posteriormente descobriu-se que ela era uma Cylone. Ou seja, tá tão boa que oficial de segurança é uma Cylone. Aliás, o remake de Battlestar Galactica teve por showrunner o Ronald D. Moore, que começou escrevendo roteiros e trabalhando com Nova Geração, Deep Space Nine e Voyager. E assim, a coisa tá feia no esforço de guerra, né? Pegaram a cadete do 4º ano, que é a Tilly, e botaram ela na linha de fogo. Tudo bem que é a nave de pesquisa, mas tá em guerra. Código de construção da Discovery é NCC 1031. Tem gente que diz que esse 31 é por causa da seção 31, que é a Black Ops da Federação, né? Brian Fuller tinha dito que era porque ele gosta da data do Halloween, que é 31 de outubro, na anotação americana 1031. E uma outra coisa que eu percebi, né? Vocês viram o episódio da entrevista. Ainda bem que usaram impressão de hálito, né? Já pensou se fosse leitura de retina? A Michael arrancar o olho de alguém? Os Klingons foram lá para roubar tecnologia. Não foram mortos no experimento, mas foram lá para depois da nave estar desabilitada. Morreu um camisa vermelha, né? Bobagem, né? Tava faltando, né? Mas uma coisa que eu achei estranha, as naves auxiliares com capacidade de dobra. Isso eu achei um pouquinho estranho, porque não vimos isso na clássica. Livros são uma coisa rara por lá, como a gente viu. Se ele se impressiona ver um livro impresso como conhecemos, o livro é a Alice dos País das Maravilhas. O Lorca pegou a Michael para tripulante, e é a questão, ele tem autoridade para isso? Ele pode pegar e fazer isso? Será que isso é um pressuposto? Essa nave está vinculada à seção 31? Não sabemos. Agora, definitivamente o Lorca tem a melhor arma biológica que existe contra os Klingons. Ele tem um pingo, mas um pingo que está castrado, porque aquele pingo não se reproduz. Quem assistiu os episódios, o Trouble with Tribbles e o Trials on Tribble Actions, que são episódios da série clássica e de DS9, o DS9 comemorando 30 anos da série clássica, fala-se dos pingos, aqueles animaizinhos peludinhos fazendo aquele barulhinho, são fofinhos, e fala do horror que eles têm dos Klingons. Os produtores confirmaram, aquele pingo é castrado. Vamos às curiosidades. Esse é o piloto da série. O que a gente viu antes foi um prólogo. Resolveram fazer 2 episódios contando o que vinha antes, para assim eles economizarem flashbacks. Eu acho que foi uma decisão acertada. A arte marcial vulcana, Susmaná, foi citada na 2ª temporada de Enterprise, num episódio chamado Marauders, onde a T'Pol ensina um grupo de colonos a usar alguns detalhes sobre essa arte marcial. A placa dedicatória da USS Discovery indica que ela é uma nave da classe Crossfield. Crossfield em homenagem a Albert Scott Crossfield, o primeiro piloto a atingir Mach 2, 2 vezes a velocidade do som, num voo experimental em 1953. Telon, onde fica a colônia de mineração no início do episódio, fica na fronteira entre o espaço da Federação e o Império Klingon. Isso aparece num episódio da série clássica, o episódio Elen of Troyes. Não sei se alguém que é da área de TI identificou qual é o código que a Michael trabalha, mas eu tenho uma desconfiança que seja Java. O Saru tá comendo mirtilos. Tem uma cena que ele tá comendo mirtilos ou, como nós conhecemos também, blueberries.
Por que blueberries? O primeiro produtor executivo, Brian Fuller, gosta muito de blueberries e oferece isso para todo mundo. Então eles vão fazer a cena meio que uma homenagem discreta ao Brian Fuller. Paul Stamets não é somente o tenente interpretado pelo ator Anthony Rapp, mas existe um biólogo chamado Paul Stamets, especializado em fungos e cogumelos. O site dele é fundi.com, se você quiser conhecer. Os produtores contaram, isso está lá no Aftertrack, bateram um longo papo com ele a respeito de ideias. Ele falou de panspermia, que eu também não vou explicar o que é, uma rede de esporos que interligam toda a galáxia, tudo isso. E aí resolveram homenageá-lo. O próprio biólogo aparece num episódio do Aftertrack, perguntaram a ele, ele disse que ficou muito contente, visto que o Anthony Rapp é muito mais bonito do que ele. A USS Glenn, para quem não sabe, Glenn é uma homenagem a John Glenn, o primeiro astronauta americano a ir para o espaço no ano de 1962. Os tubos recebem o nome de tubos Jeffries, uma homenagem a Matt Jeffries, que foi o designer de produção da série clássica. Os tubos, phaser, tricorder, tudo de design passou pela mão do Matt Jeffries. E é uma homenagem que é feita a ele, é o nome dos tubos. A Michael, no finalzinho do episódio, fala que a sua mãe adotiva, ela cita o nome Amanda, a mãe do Spock se chama Amanda Grayson, lia para ela e para o seu filho, sabemos quem é o filho dela, Alice no País das Maravilhas, para entender que às vezes a realidade e a ficção tem uma diferença, não há muita diferença, a realidade é mais estranha que a ficção. Existe um episódio da série animada de Jornada, isso é citado. Então, a partir desse momento, isso que tem nesse episódio da série animada torna-se canon, porque a série animada não é considerado canon de Jornada. E para encerrar das curiosidades que eu identifiquei, na coleção do Capitão Lorca você encontra alguns itens reconhecíveis para os fãs. Um pingo dissecado na mesa, um par de voles, que são animais de Cardácia, lá dos Cardassianos. Lembrar que os Cardassianos são uma raça que nós vimos originalmente na Nova Geração, mas é amplamente explorada em Deep Space Nine. E um esqueleto de um Gorn. Um Gorn, para quem não lembra, é um episódio da série clássica, episódio Arena, que o Kirk luta contra um lagarto humanoide, um sáurio, que é um Gorn, e é o primeiro contato ali. Como é que tem um esqueleto de um Gorn? Bem, talvez ele comprou, não sabemos, como ele arrumou aquele esqueleto, mas tá lá. Minhas conclusões sobre o episódio. Tem 48 minutos, é um episódio mais longo, mas cara, é um episódio que passa e nem sente. É um episódio com um ritmo muito bom, sombrio, de suspense. Primeiro episódio de exploração, no segundo é guerra. Será que a gente vai ter um episódio de comédia no futuro? Prometeram um episódio no universo espelho. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Clima, eu achei o clima na Discovery bem pesado. A química entre a Michael e o Saru é muito boa. Pô, os dois assim dão um show de bola. E um detalhe, vocês repararam o cabelo da Michael? Nos dois primeiros episódios ela tá com o cabelo alisado. Ali ela tá com o cabelo natural. Eu não sei se o cabelo dela tava diferente por conta do lado dos vulcanos, o que era, mas agora ela tá lá com o cabelo ao natural. Isso mostra uma mudança da personagem também. Sim, eu sei, na prisão não tem alisamento, mas isso mostra uma mudança. O Saru tem respeito e a admira, mas ele tem certos receios por ela. De vez em quando, os gânglios de perigo acionam e você vê aquelas protuberâncias saindo da nuca do Saru. Eu gosto de dizer que esse episódio é um episódio onde Jornada encontra Alien, o oitavo passageiro, porque aquela sequência na Glenn é feita para dar susto. No geral do episódio, eu gostei muito, achei um episódio nota 9 e tá me surpreendendo no Discovery porque os episódios que estão vindo são episódios bons. É claro que vai vir um momento que vai ter um episódio que eu vou dizer que episódio ruim, episódio fraco. Mas até aqui eu tô gostando de todos que eu vi. Então é isso, gente. Nosso encerramento agora. Meus agradecimentos por terem ouvido. Vamos lá. Assistam After Track, que está disponível na Netflix. Visitem o Trek Brasilis, eu recomendo sempre. Material de excelente qualidade, comentários ótimos. Vocês vão conhecer, aprender muito sobre jornada. Não deixem de visitar a Combo Conteúdo, com muito material, com podcasts, com vídeos, com snippets, com muito material interessante sobre diversos assuntos, não só jornada. E por último, se você curte retrocomputação, se você curte história da computação, micros clássicos, não deixe de visitar www.retrocomputaria.com.br. Todo dia a gente tem algum material novo por lá, toda semana temos podcast também. Então é isso, gente. Encerrando as comunicações, muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.